Meus irmãos, eu quero saudar a todos com uma boa noite na presença do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui na Igreja Batista Itacuruçá por ocasião dessas conferências de espiritualidade intituladas Maravilhas do Avivamento, em comemoração aos seus 87 anos de organização. Agradeço a Deus esse privilégio, agradeço à Igreja Batista Itacuruçá, muito obrigado, cada irmão, cada irmã. Muito obrigado ao querido pastor, professor, essa referência para mim, para o Brasil e para o mundo, professor Israel Belo de Azevedo e a sua esposa, irmã Rita, que nos receberam com todo amor e com todo carinho. Agradeço a eles, agradeço ao pastor Alcenir, agradeço ao pastor Davi, agradeço ao nosso querido pastor André, a tanta gente querida, pastor Jorge, tanta gente amada que nos recebeu com tanta alegria, não é? Desde os professores de criança, esses professores maravilhosos, Ana, Samuel, Sofia e Bela, chegaram contando toda a história, pastor Israel, que foi contada no Ministério Infantil, e como foi bom a história do peregrino de John Bunyan, e tanta gente recebendo com tanto amor e com tanta alegria. Muito obrigado. Deixo aqui o abraço da Segunda Igreja Batista em Rondonópolis, que assim como o pastor Israel mencionou, eu espero que não estejam me assistindo nesse momento, estejam orando por nós aqui, pastor Israel, né? Porque hoje é dia de culto de oração lá na nossa igreja, né? Então espero que não esteja ninguém de lá sintonizado agora, depois assiste, mas agora não. Fica aqui o meu agradecimento também ao nosso querido diretor executivo, pastor Samuel Lopes. Muito obrigado, pastor Samuel, pela alegria que nos dá de estar aqui. Pastor Samuel, junto com o nosso presidente, pastor Emerson, presidente da Convenção Batista Mato Grossense, pastor da Primeira Igreja Batista em Lucas, do Rio Verde, e o querido vice-presidente, pastor Gercione, pastoreou durante mais de uma década a Igreja Batista em Jaciara, e hoje se encontra na Igreja Batista em Araputanga. Uma alegria rever esses amigos tão queridos, que fazem um trabalho fantástico ali no Mato Grosso, visitando as igrejas e abençoando o nosso campo de lá. Estão aqui na reunião do Conselho da Convenção, nos dão a alegria de revê-los, é sempre muito bom revê-los. E pastor Samuel está aqui também, minha mãe, não é? Responsável direta por eu estar aqui, né? Sem ela eu não estaria aqui também, né? Com todo o carinho dos irmãos. Mas cadê a dona Dara? Está aí? Dona Dara Lúcia Ribeiro de Araújo. Minha avó encontrou o nome da dona Dara em 1 Crônicas 2,6, não é? A minha avó lia a Bíblia e gostou de Dara em Crônicas e colocou o nome. Ela resolveu colocar o nome de todos os filhos com D. Então é Dara, Disse, Davi, Daniel, o que tiver de D na Bíblia, tio meu, você pode ver. Minha avó colocou o nome ali dos seus 13 filhos, naquele tempo o pessoal tinha bastante filhos, não é? Estou aqui também com Sara, minha esposa. Sara pode ficar em pé, essa jovem senhora, conforme o pastor Israel disse, filha de um mato-grossense, filha de um goiano com uma mineira, casado com um paraibano, filho de carioca com um paraibano, e nós nos entendemos muito bem. Fica o meu abraço também a pastores amigos, pastor Rodrigo Carolino, ali da Igreja Batista Nova Sião, servindo em Nova Sião, pastor André Ferreira, pastor de jovens da Igreja Batista de Barão de Taquara, pastor Gesiel, pastor auxiliar ali na Igreja Batista do Tauá, e tanta gente querida e amada que está aqui. Que método eu pretendo seguir hoje, irmãos, a partir de Abacuque 3, versículos 1 e 2? Pretendo começar a mensagem com uma citação de Rockefeller, muito interessante, para pensar sobre audição, e a partir daí, mergulhando no texto de Abacuque, fazer um resumo das 6 ministrações que vieram de domingo para cá, cada tópico de aplicação com um resumo de 2 mensagens, 3 tópicos, cada tópico traz o resumo de 2 mensagens, para que nós cheguemos a uma conclusão sobre estes dias de conferência de Maravilhas do Avivamento. Abacuque 3, versículos 1 e 2, você ouviu a leitura, onde Abacuque diz que ouviu a palavra do Senhor, temeu, e aí ele faz uma oração, e esse é o caminho que eu pretendo seguir, se assim o Senhor nos permitir. Está aí projetado a citação de Rockefeller, que nos dá muito a aprender sobre a questão da audição, não é? John Rockefeller, fundador da Universidade de Chicago, multibilionário da indústria petrolífera, não é? E depois seus descendentes com diversos negócios, disse certa vez, e dizia na grande maioria das suas reuniões: uma coruja velha e sábia em um carvalho vivia, quanto menos falava, mais ela ouvia, quanto menos falava, mais ela via. Se todos fossem como a ave sábia, que bom que seria. A gente observar, ouvir e refletir. Alguns biógrafos de Rockefeller dizem que ele falava muito pouco, observava muito,
E nas suas reuniões ele trazia essa citação para lembrar a todos os seus ajudantes e todos os seus contratados que eles deveriam observar bastante, pensar para então depois ponderar e tomar as decisões. A Bíblia fala bastante sobre ouvir. Ela diz que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. Ela diz que parece dar-nos a entender que nos últimos dias as pessoas ouviriam pouco, porque Apocalipse repete diversas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o tempo em que nós estamos, dada a proliferação das telas, minando o nosso poder de concentração, faz com que nós estejamos perdendo a capacidade de ouvir. O problema é que quando a gente perde a capacidade de ouvir, cessa o diálogo, e sempre quando cessa o diálogo, nasce a guerra. E por isso, Facebook, Instagram e tantas outras mídias eletrônicas muitas vezes se tornam uma arena de combates, uma arena de embates. As pessoas querem ouvir pouco, as pessoas querem falar muito, e muitas vezes, dado esse baixo poder de concentração, acabam entrando na beligerância. Quando ninguém ouve ninguém, cessa o diálogo e inicia a guerra. Abacuque começa na contramão disso. Quando em Abacuque 3, ele começa aquilo que é considerado por muitos o Salmo de Abacuque, e ele diz: ouvi. Muitos teóricos da teologia entendem que a teologia deve começar assim, ouvindo. A teologia começa com Deus falando. Deus fala por meio da sua revelação, por meio da revelação da sua palavra. E quando Deus fala, nós vamos ao encontro dele, examinando as Escrituras, buscando entender a sua vontade nas Escrituras. Onde Abacuque se encontra, onde Abacuque está? Se formos pegar uma cronologia um pouco mais dilatada, alguns fazem um recorte do ano 620 até o ano 600, e em algum desses momentos Abacuque teria profetizado. Alguns intérpretes mais específicos dizem: Abacuque profetizou entre o ano 607 e 606 a.C. Gostam de um pouquinho mais de precisão e fazem a escolha por essa data. O que está acontecendo nesse momento, seja do ano 600 até 620 a 600, ou do ano 607 a 606? Nós já vimos que no ano 722 a.C., o Império Assírio dominou a parte norte de Israel e levou em cativeiro, com muitos embates também contra o Reino do Sul, deixou o Sul extremamente estremecido, mas não levou o Sul em cativeiro. Só que mais adiante, no século 7 a.C., um inimigo muito mais forte do que a Síria, que era um império crudelíssimo já. A Assíria, ela cortava o ventre das mulheres grávidas, cravava o feto na espada e desfilava nas ruas. A Assíria, ela cravava uma argola no nariz dos homens e arrastava os homens pelo meio da cidade, e deixava apenas mulheres e idosos vivos, para que eles fizessem a mídia da época, dizendo: olhem como a Assíria é cruel. Só que a Babilônia domina a Síria, assume a preponderância no cenário mundial no ano 612 a.C. E no ano 605 a.C. faz o primeiro cerco a Israel. No ano 597 a.C. faz o segundo cerco a Israel. E no ano 586 a.C. dá a derrocada final de Israel. E quando eu falo Israel nesse momento, eu estou me referindo à parte sul, visto que a parte norte já havia sido derrotada pelo Império Assírio. Então primeiro Israel cai para a Síria, e depois a parte sul cai para a Babilônia. Abacuque está antes dessa queda, Abacuque está antes da derrota. Só que Abacuque recebe a notícia da parte de Deus para dizer a Israel. Capítulo 1 de Abacuque, Deus fala para Abacuque: Abacuque, eu estou levantando a Babilônia, o inimigo está vindo, e a notícia não é boa, Abacuque, o inimigo vai derrotar você. Abacuque fica reflexivo, Abacuque sabe da crueldade da Babilônia, Abacuque sabe da sua intensidade, e Abacuque questiona: mas Senhor, a Babilônia é um império crudelíssimo, a Babilônia é poderosíssima, o Senhor vai utilizar a Babilônia? E a resposta que Deus dá é muito interessante. Ele aponta que o mesmo instrumento que será utilizado para julgar Israel, para derrotar Israel, também se tornará um instrumento do julgamento de Deus. A Babilônia por ora derrotará Israel, mas depois o Império Medo-Persa derrotará a Babilônia, assumindo a preponderância do cenário mundial no ano 539 a.C., permitindo que no ano 536 a.C. Israel regresse à sua terra. Então Deus dá essa notícia para Abacuque. Deus fala: a Babilônia vai derrotar a parte sul, mas depois eu extirparei também a Babilônia e trarei de volta o meu povo ao seu lugar. Abacuque capítulo 1, Abacuque capítulo 2. Abacuque ouve essa palavra da parte do Senhor, e ele diz: eu ouvi, Senhor, a tua palavra.
e eu temi. E aí ele faz uma oração: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. A partir desse contexto eu posso pensar nessa lição central projetada. Quando Abacuque ouviu a palavra do Senhor, temeu, o que ele fez? O que ele tomou de atitude? Ele temeu e orou. E nós, o que nós faremos diante da palavra do Senhor? Pode passar, por gentileza. Essa é a proposta dessa noite. Qual é a resposta do homem diante da revelação divina? Eu quero pensar nessa resposta. A resposta que nós daremos. Ouvimos uma mensagem domingo pela manhã. Aqueles que participaram do segundo culto, uma outra mensagem. Aqueles que acompanharam o encontro do conhecimento, o culto do conhecimento às 17 horas, uma terceira mensagem. E à noite de 19 horas, mais uma outra mensagem. Estivemos juntos na segunda-feira, na terça-feira. Ouvimos 6 ministrações nessa conferência de maravilha do avivamento. E poderíamos fazer a pergunta retórica paulina: que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que nós responderemos ao Deus que nos trouxe a sua palavra revelada? Qual é a resposta do homem diante da revelação divina? Eu quero pensar em 3 proposições de características dessa resposta, e nessas proposições recordar o que nós vimos até aqui. Em primeiro lugar, a resposta do homem à revelação divina, ela sempre é pessoal e intransferível. Ouvi, ó Senhor. Quem ouviu Abacuque? Eu ouvi. E os outros? Os outros eu não sei, mas eu sei que eu ouvi. Lembra um pouco Isaías 53, versículo de número 1, não é? Quando Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à tua pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor? Isaías lá na profecia, ele está preocupado, ele está pregando, ele está proclamando, ele está vendo Israel se imiscuir em idolatria. Ele pergunta: Deus, alguém ouviu? Quem ouviu a tua pregação? E Abacuque, ele não sabe quantos ouviram, mas ele diz: eu ouvi a tua palavra e temi. Então a resposta que nós damos à revelação de Deus, ela é sempre pessoal e é uma revelação intransferível. Quem ouviu fui eu, e o que pelo menos eu, Henrique, ouvi. No domingo de manhã, ao mesmo tempo que pregava, e quando prego sempre para mim mesmo e depois para os irmãos, a palavra de Deus, Hebreus 4:12, né? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções de coração. Então ela corta lá e corta cá. Então, ouvindo a palavra de Deus, em primeiro lugar eu ouvi que nós precisamos manter o foco em Cristo. João capítulo 5. Você que estava aqui, você ouviu que havia um homem que estava no tanque de Betesda, esperava o movimento das águas por parte do anjo. Jesus estava ali, mas ele esperava o movimento das águas por meio do anjo. Jesus, era de se esperar que ele estivesse na festa em Jerusalém, mas ele vai no lugar onde estão mancos, paralíticos, coxos, e ele visita aquele lugar. Muitas vezes Jesus já está trazendo um avivamento, ou desejoso de trazer algo mais ardoroso no nosso coração e na nossa vida, e às vezes nós não percebemos. Às vezes nos encontramos como aquele paralítico no tanque de Betesda, aguardando o movimento das águas, mas Jesus já está ali. Deus está aqui presente em nosso meio, todo domingo, toda quarta-feira, todo momento que nos reunimos, quase que como que uma torneira de 5.000 mililitros pronto e predisposto para abrir sobre nós. Basta apenas nós buscarmos. A ocasião nós lembramos aí de Wilson Tozer, quando Tozer diz: todo homem é tão santo quanto deseja ser. Nós temos de Deus exatamente a medida que nós queremos ter, exatamente a medida que buscamos. Ouvi, Senhor, a tua palavra. A resposta é pessoal e intransferível. Então eu ouvi que devemos manter o foco em Cristo. Mas domingo pela manhã, a partir de João 9, eu também ouvi sobre uma segunda maravilha. A maravilha da relação entre avivamento e entre teologia. A maravilha da relação de que um legítimo avivamento, ele pode trazer desdobramentos de uma teologia sólida. Vimos que havia um homem cego de nascença, e havia 38 anos que ele estava assim, e os discípulos conjecturaram 2 hipóteses a partir da teologia veterotestamentária: o homem pecou ou seus pais pecaram. Jesus, de alguma maneira indireta, responde àqueles discípulos quando diz: olha, nem ele pecou, nem os seus pais, mas essa enfermidade está nele para que nele se manifestem as obras de Deus. Ele cospe na terra, faz lodo, coloca nos olhos do cego, o cego vai, lava-se no tanque de Siloé, volta vendo.
e perguntam aos seus pais: esse é o filho de vocês? É. Nasceu cego? Olha, pergunta para ele. Os pais se afastam um pouco da responsabilidade, abordam o menino, e quando aborda aquela pessoa de 38 anos, fala: o que você diz daquele que curou você? Ele diz: olha, eu não sei muita coisa, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. João 9:25. Ele traz uma teologia da experiência. Ele não sabe falar muita coisa, ele não sabe dizer muita coisa, mas ele é como um novo convertido, ele é como um missionário que ele acaba de se converter na igreja e quer proclamar a palavra, quer pregar a palavra. O que Deus fez na sua vida? Olha, eu não sei teologizar, não sei falar de muita coisa, não sei fazer uma arquitetura teológica, mas uma coisa eu sei: eu tive um encontro com Deus que transformou a minha vida. Eu era cego e agora eu vejo. Talvez muitos de nós não saibamos muitas filigranas teológicas, muitos meandros da construção metodológica teológica, de uma arquitetura teológica, mas nós estamos aqui porque amamos Deus, nós queremos Deus. E aquele povo que está lá fora, seja na Praça Barão de Corumbá, seja na Sans Penha, seja em Muda, seja na Usina, esse povo quer saber por que nós nos reunimos todo domingo e toda quarta-feira para receber a palavra de Deus. Esse povo não quer que nós saibamos muito de tantas outras ciências, apesar disso ser muito bom. Esse povo não se importa muito se nós conhecemos todos os meandros da epistemologia ou da arquitetura teológica, mas esse povo quer saber o que os encontros com Deus que nós temos tido e com a revelação da sua palavra tem feito na nossa vida, gerando impacto de transformação e mudança. Podemos não saber muita coisa, mas nós precisamos compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida. Um genuíno avivamento, ele traz um fortalecimento, um robustecimento numa teologia sólida para abençoar vidas e pessoas. Portanto, quando nós pensamos sobre isso, a primeira pergunta que eu queria fazer com você, sobre a resposta que precisamos dar a Deus sendo pessoa intransferível, é: o que você trouxe a essa conferência? Todos nós sempre chegamos a uma audiência com dois instrumentos, uma pá e uma enxada. A gente senta no banco, ouve a mensagem de domingo, e lembra do irmão João, e lembra da irmã Maria, e o pregador libera a palavra, e a gente pega a pá e joga e fala: puxa, isso era para o irmão João. E a gente pega a pá e recebe aquela palavra e joga para a irmã Maria, fala: ah, irmã Maria tinha que estar aqui, meu pai tinha que estar aqui para ouvir, minha mãe tinha que estar aqui para ouvir, meu irmão tinha que estar aqui para ouvir. E a gente usa a pá e manda aquela mensagem para outro. Outros há que na mesma audiência trazem a enxada, e a palavra liberada dizendo: precisamos atentar para refocar Jesus, entender que Ele está no centro, e aí joga a enxada e fala: essa palavra é para mim. Olha, talvez estejamos esperando muito o movimento das águas, enquanto Jesus já está ali, joga a enxada e fala: puxa, essa palavra é para mim. Que instrumento você trouxe para a conferência Maravilhas do Avivamento? Uma pá ou uma enxada? Mas Abacuque, além de dar uma resposta pessoal e intransferível, tem uma segunda característica na resposta de Abacuque que também deve estar na nossa resposta. Segundo lugar, a resposta evidenciadora da importância que eu dou à aplicação da verdade bíblica na minha vida. Essa resposta, ela revela qual a importância que eu tenho dado à palavra de Deus na minha vida. Ele diz: eu ouvi, Senhor. O que você ouviu, Abacuque? A tua palavra, e temi. Você não ouviu comentários, opiniões, falas de outras pessoas. Eu ouvi a tua palavra. Ele dá uma importância àquele que fala. É Deus, é o Senhor do universo, nos criou, aquele que nos criou nos detalhes. Abacuque ouviu a palavra e temeu. E quando ele ouve a palavra e teme, eu lembro das nossas mensagens no final da tarde, 17 horas, e da mensagem da noite, a mensagem sobre a maravilha de ser lembrado por Deus. Quando Neemias, ele faz toda uma anamnese da sua vida, do capítulo 1 até o capítulo 12, e no 13 ele diz: Deus, lembra-te de mim, lembra-te, Senhor, que eu fiz a observação de como estava Israel, lembra que eu fiz a mobilização, Senhor, para que Israel tivesse os seus muros construídos. Lembra, Senhor, que eu fiz a mobilização para ver uma profunda reforma social em Israel. Eu quis reorganizar o sábado, o descanso. Eu quis reorganizar o prolabore dos levitas. Eu quis organizar, Senhor, a quebra dos casamentos mistos. Lembra-te de mim. O que Deus lembra quando Ele lembra de você? Foi a pergunta, a ocasião. O que Deus tem para lembrar de você e de mim? A ocasião, nós trouxemos o texto também de Josué 4:22, dizendo que
As pedras que foram tiradas do meio do Jordão serviram para erigir um memorial, e cada uma daquelas pedras era uma pedra de experiência com Deus. E cada luta, cada dificuldade que nós temos, muitas vezes ela é colocada como uma pedrinha naquele memorial de histórias que nós temos com Deus. E aquela luta que se apropinqua diante de nós, aquela luta que está diante de nós, que nós olhamos para ela e falamos: não vamos passar, não vamos conseguir vencê-la. Se olharmos para o nosso memorial e lembrar que cada pedra daquela representa o milagre que Deus fez na nossa vida, essa luta que a gente passa será mais apenas uma pedra do memorial de milagres com Deus. A sua luta vai passar. Todo deserto tem seu fim, toda luta encontra o seu término. Essa batalha que talvez você esteja passando será mais apenas uma pedrinha no seu memorial de história de milagres de vida com Deus. Pensamos naquela ocasião na maravilha da expectativa. Pregamos 19 horas de domingo sobre o vale de ossos secos, e vimos que quando um osso começa a se unir a um osso, carne crescendo sobre ele e também pele. Ezequiel diz em Ezequiel 37:8: eu ouvi um ruído. E vimos que precisamos alimentar a expectativa. A expectativa não é a certeza que Deus fará, mas é a preparação da colocação da vasilha diante de Deus, dizendo: Deus, a soberania é tua. Se o Senhor quiser trazer um avivamento, o Senhor assim fará. Se o Senhor quiser me dar algo mais, o Senhor assim fará. Tu és Senhor. Mas Senhor, eis aqui minha vasilha. Se o Senhor quiser me encher um pouco mais, o Senhor pode me encher. Falamos sobre essa maravilha do avivamento. Irmãos, quando pensamos nas respostas que nós temos que dar, eu estava elaborando essa mensagem e lembrei de um grande amigo desde os 10 anos de idade. Estou com 45, então tem 35 anos de amizade. Me converti aos 14, então temos 31 anos de evangelização. Acho que é a pessoa que eu evangelizo há mais tempo. Ele me chamou há algum tempo para um churrasco na casa dele. Já estava casado, fui com Sara, fui com minha mãe à ocasião. Minha mãe conhece a mãe dele, e ainda não tinha as meninas. Foram mais ou menos umas 5 horas de churrasco. 5 horas metralhado de perguntas, pastor Israel. Todo tipo, perguntas boas, perguntas instigantes, mas todo tipo. Aquela clássica do sofrimento apareceu: se Deus é bom, por que o mal existe? E ele continuou perguntando e perguntando. Um menino leitor, gente muito boa, grande amigo, e pergunta sobre Cristo, pergunta sobre Deus, e vamos conversando porque ele já tem muitos parentes cristãos. E eu estou vendo as perguntas dele, perguntas legítimas, perguntas de curiosidade. Daqui a pouco fomos sair, terminar aquele encontro, e eu perguntei a ele: eu posso fazer uma oração para a gente finalizar esse encontro? Mas claro, pode fazer a oração. E quando nós nos reunimos para dar as mãos para fazer aquela oração, depois de tantas perguntas de todo tipo, de teologia, querendo saber sobre salvação, sobre tantas outras coisas mais, ele falou: cabe mais uma pergunta? Nós já de mãos dadas ali. E eu disse: cabe, mas a única pergunta que cabe agora é: qual é a sua resposta diante de tudo que você ouviu? Ih, rapaz, agora você me pegou. Pois é, o que você vai dizer para Cristo diante de tudo isso que você recebeu? Eu posso te falar no próximo churrasco? Falei: rapaz, aquela resposta do farol: sempre amanhã, sempre para amanhã, sempre para amanhã. Eu confesso a vocês que eu tenho orado muito por aquela vida. Amo aquele amigo, gente muito boa, mas eu acho que a evangelização dele já está muito longa. Com 31 anos de evangelização, pastor Alceni, acho que já está na hora dele render a vida dele a Cristo e entregar o coração dele a Jesus. Nós precisamos dar as nossas respostas, irmãos, porque essas respostas vão definir como nós temos recebido a visitação de Deus na nossa vida e como nós faremos o nosso trabalho na nossa universidade. Se nós nos tornaremos termômetro ou termostato. O termômetro, ele absorve a temperatura que está junto a ele, ao seu redor. O termostato encontra-se no ar-condicionado, encontra-se nos aparelhos de refrigeração. Ele muda a sua temperatura ao redor. O termômetro é influenciado e absorve. O termostato influencia e modifica ao seu redor. Se você tem uma resposta a dar, se você trouxe pá ou enxada, a sua segunda resposta a dar é se você deseja sair dessa conferência como um termômetro, absorvendo pensamentos, ideologias, ponderações ao redor e sendo influenciado por uma cosmovisão que gera celeumas, controvérsias e tensões, ou se você deseja tornar-se um termostato,
mudando a temperatura, o clima e as pessoas ao seu redor. Ouvi, Senhor. A resposta é pessoal e intransferível. A tua palavra. Essa resposta, ela tem um quê de como eu vou aplicar a verdade de Deus na minha vida. Mas há uma terceira característica da resposta de Abacuque, porque ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Aviva. A resposta, ela revela a nossa verdadeira teologia. Deus, tu és criador do universo. O Senhor está falando que os caldeus vão visitar e vão destruir Israel. Eu creio nisso, Pai. Então tem misericórdia. O Senhor, quando fala, o Senhor cumpre. Ele viu, entendeu que era Deus que estava falando. E aí ele ora. A nossa resposta revela a nossa verdadeira teologia. A nossa verdadeira teologia não é a teologia que nós damos de resposta no concílio. Muitas vezes nossas respostas no concílio, além de estarem muito incipientes ainda por causa do curso de bacharelato em teologia que acabou de terminar, mas também muitas vezes ela está repleta de tensões, repleta de ponderações, porque os orientadores e os examinadores são de diversas perspectivas teológicas, e você tem um calvinista e um arminiano na mesma banca, e aí o examinador pergunta: você é um calvinista ou você é um arminiano? E você olha para um, olha para o outro, pensa que ele pode me reprovar, esse não pode. De repente, ponderações teológicas mudam de um momento para o outro, e o camarada, para de repente dar uma escorregada por aqui, pela direita, pela esquerda, ele: olha, eu até vou responder, mas você está perguntando sobre o calvinismo supra-lapsário, emiraldiano ou um criptocalvinismo. Aí ele conseguiu sair por uma tangente. Então ele tenta dar um jeito de tergiversar sobre a coisa, se passar por ali pela tangente. A nossa verdadeira teologia muitas vezes não é a teologia que nós descrevemos ou respondemos num concílio. A nossa verdadeira teologia, ela é conhecida nos nossos momentos mais profundos de oração. A nossa verdadeira teologia, ela é conhecida nos momentos mais profundos de sofrimento. Nós dizemos que não acreditamos numa teologia meritória. Nós não somos de uma tradição que defende uma teologia sacramental meritocrática, que entende que um sacramento ou uma graça externa conferirá mérito para nós. Mas às vezes a gente vai orar, e a gente se ajoelha diante do Senhor, e quando a gente se ajoelha, fala: Senhor, quanta luta, Senhor, quanta prova. Poxa, Senhor, por que tanta luta? Eu estou indo na escola dominical, eu estou dando dízimo, eu estou orando, eu fui até na conferência de avivamento, Senhor. Por que tanta luta? Senhor, eu não mereço. A gente declara uma coisa, mas às vezes o nosso inconsciente teológico está pensando outra coisa. E como isso é ajustado na nossa vida? Partindo para a revelação divina. A revelação divina apresenta quem Deus é. Quem Deus é? Êxodo 3,14, eu sou o que sou. Quem Deus é? Levítico 11,44, sede santos por quanto o Senhor vosso Deus é santo. Quem Deus é? No princípio criou Deus os céus e a terra, Deus é criador. A revelação aponta quem Deus é. Porque quem Deus é? Deus é quem Ele é, Deus não é quem eu penso que Ele é. Se Deus fosse quem eu penso que Ele é, Ele não seria quem eu acho que Ele seria quem eu acho que Ele fosse, e não seria quem Ele é. Mas Ele é quem Ele é e não quem eu penso que Ele é, porque Ele é. É o eu sou, é o Rei, é o Senhor do universo. Deus é, essência, ser. E nós revelamos esse nosso conhecimento sobre Deus nas nossas mais profundas orações. Revelamos o nosso conhecimento sobre Deus nos momentos, muitas vezes, de angústia e sofrimento. E quando nós pensamos na segunda e na terça, nós pensamos no paradigma do avivamento a partir das conjunções. Pegamos 3 conjunções coordenativas. A mais, não trabalhamos com conjunções alternativas, ou não trabalhamos com conjunções conclusivas, pois trabalhamos com conjunções adversativas, conjunções explicativas. Trabalhamos com conjunções aditivas. E dissemos que às vezes passamos por um avivamento e não percebemos. Consultando amigos e irmãos daqui, se a minha estatística de pelo menos 10 pastores terem saído do clube bíblico de Itacuruçá, alguns irmãos disseram: pastor, foram mais de 50 pastores que saíram daqui. Irmãos, não teria sido isso um avivamento? Ainda que não em um dia, ainda que não em um mês, ainda que não em um ano, mas 50 pastores saírem num clube bíblico de uma igreja, isso é um avivamento. Mas porque muitas vezes nós olhamos alguns contrapontos e supomos que não estamos nele, e não é essa a proposta de Atos, capítulo de número 4.
no Atos 4, no avivamento, existem alguns reveses, do Ananias e Safira. Existem alguns reveses, como os reveses das viúvas que eram prediletadas e outras preteridas naquele momento. E ontem nós mergulhamos na maravilha do avivamento, na percepção da importância do momento. Passamos por Nazaré, que rejeitou o avivamento. Passamos por Betânia, em que Marta, Maria e Lázaro receberam de maneira difusa o avivamento. Marta estava muito ocupada e não percebeu a importância do momento. Maria jogou os seus pés do mestre. E finalizamos em Emaús, com aqueles discípulos que olharam para o outro e disseram: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava a Escritura? E pensamos nessa maravilha do avivamento. Qual será a nossa resposta? A resposta dos nazarenos? A resposta de Betânia? Ou a resposta daqueles discípulos no caminho de Emaús? Jesus, fica conosco. Quando o pastor Eliezer orava ontem, o início da sua oração, fica conosco. Irmãos, que coisa para nos abençoar. E eu fiquei pensando e saí daqui pedindo: Deus, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Cito uma exemplificação, uma experiência e caminho para o nosso fechamento. Quando nós pensamos que a nossa resposta revela a nossa teologia, eu estou pensando e lembro de um momento, acho que foi em 2003 ou 2004, eu fui fazer um tempo de academia, e tinha um professor muito querido, com 2 formações, de educação física e história. Ele gostava muito de conversar sobre história, professor muito querido, um professor muito gente boa. E aí ele perguntou: para que você quer fazer academia? Eu falei: olha, eu quero respirar melhor. Algumas pessoas dizem que eu falo rápido, professor, e eu quero respirar melhor. Eu quero... Há algumas correntes de interpretação nesse sentido. E ele disse: perfeito, vou lhe ajudar nisso. O que está aqui é resultado da ajuda do professor. A diminuição da rotação. Acho que eu preciso fazer um pouquinho mais de academia, né? Voltar lá, né? Talvez. Então, ele perguntou, ficou curioso porque eu era pastor, fomos conversando. Daqui a pouco eu estava fazendo algum exercício dos aparelhos, ele encostava e puxava uma conversa. E um dia ele parou do meu lado, estava fazendo alguma série de algum aparelho lá, e ele perguntou: Henrique, você acredita nessa história mesmo que Deus criou o mundo? Falei: professor, olha, eu sou pastor, então nem que eu não acreditasse, eu tinha que acreditar. Eu sou pastor, tem que acreditar, mas eu creio que Deus criou o mundo. Por quê? O que o senhor acredita, professor? O que o senhor crê? E ele veio com algumas perspectivas X, Y, Z, até chegar ao acaso. Falou: olha, tudo começou a partir do acaso. Eu falei: do acaso? Ele: do acaso. Ele: perfeito. E ele repetiu a pergunta: Henrique, e você, no que acredita? Eu falei: professor, o senhor é um homem de anatomia, visto que o senhor fez educação física. Então pense o senhor, enquanto nós estamos conversando aqui, o vento está soprando por meio dos ventiladores, por meio do vento do ar-condicionado, soprando sobre os nossos cabelos, e uma série de partículas de poeira estão sendo jogadas sobre a nossa cabeça. Mas só que existem cabelos sobre a nossa cabeça que protegem aqui o nosso crânio e protegem o cérebro que está ali dentro dele. Enquanto eu estou fazendo os exercícios aqui, eu estou suando, e o suor ele escorre pela minha testa, mas ele não entra ardorosamente nos meus olhos, porque eu tenho sobrancelhas, e essas sobrancelhas são meticulosamente formadas na forma de uma folha de árvore, fazendo como que, assim como a gota cai em cima da folha de árvore, e ela cai por causa da forma da folha de árvore, essa gota ela escorra para a minha sobrancelha, mas ela cai para o lado pelo formato da sobrancelha. Enquanto nós conversamos aqui e o vento continua soprando, partículas de poeira entram no meu olho, enquanto eu vou piscando, meu olho lacrimeja, e essas partículas de poeira elas vão sendo jogadas microscopicamente entre um microscópico furo que existe entre o olho e entre o nariz, e no momento de expiração e inspiração, as partículas de poeira vão sendo lançadas para fora do meu corpo, quase que inconscientemente, enquanto eu estou conversando com o senhor, por meio desse furo microscópico que existe entre meu olho e meu nariz. Professor, a gente pode caminhar na vibe do senhor até o pé, mas o que eu quero pensar é se o senhor está propondo que eu acredite que foi o acaso que criou o furo microscópico que existe entre o meu olho e o meu nariz. É isso mesmo que o senhor está propondo? E eu lançava essas pérolas para o professor refletir, pensar, porque ele era um homem de profunda reflexão. Que amigo querido que eu amei ali, que encontrei, não sei, espero que ele tenha se convertido, se decidido, pensado nessas considerações. Levei uma Bíblia para ele, compartilhei vários momentos
e a semente foi lançada. Porque é a teologia que nós acreditamos, é aquilo que nós cremos. Nós acreditamos naquilo que Deus fala. Qual é a sua resposta? Essa resposta evidenciará um pouco da sua teologia. Conclusão. Quero apontar uma citação para você nessa conclusão. Pode passar, por gentileza? De Arthur Ashe, um tenista, que diz: comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. Você não pode ser um missionário como os missionários tão abnegados da igreja lá em Afeganistão, largaram o seu trabalho para lá agora. Comece no trabalho amanhã. Você não pode ir para o seminário semana que vem, mergulhe na jornada da Bíblia amanhã. Você não pode estar fazendo tudo o que gostaria agora, comprando todos os livros teológicos que gostaria agora. Desça na biblioteca da igreja, converse com o pastor Israel, pegue um bom livro teológico e aproveite e traga o dele que você está devendo. Se você não pode fazer tantas outras coisas, comece pelo mínimo que você pode fazer. E hoje, todos nós podemos nos colocar diante de Deus, nos consagrando na presença de Jesus. Amém? Fique em pé, vamos orar. Como os discípulos no caminho de Emaús, vamos pedir a Ele, nessa conferência de espiritualidade, para ficar conosco. Eles disseram: nosso coração ardia. Várias palavras foram liberadas. Talvez o seu coração esteja ardendo, alimentando a expectativa por mais de Deus. No seu lugar onde você está, mesmo com seus olhos fechados e na intimidade da sua contrição, se você desejar, enquanto nós estivermos orando, coloque a mão no seu coração e peça sobre o seu coração, e peça que o ardor que estava no coração dos discípulos de Emaús também não saia do seu coração, com a presença de Jesus indo conosco por onde quer que nós estejamos indo. Pastor Israel, eu posso convidar o pastor Emerson para estar terminando? Quero convidar o pastor Emerson para vir aqui, para estar orando por nós nesse momento, pedindo que o nosso coração continue ardendo com a palavra do Senhor nessas maravilhas do avivamento.